CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é nossa comentarista aqui às segundas-feiras. Andréia é consultora de pessoas e gestão, mentora de líderes, professora da FGV. Andréia fala sobre carreira profissional, nos dá boas dicas e orientações. E análises também. Análise é uma palavra chata, né? Parece tão formal, as né? Análises. As análises. Fala as administrações. As administrações. Mas você fala bem. O original não se desoriginaliza. O original, senão... já... Fala, Johnny. O original não se desoriginaliza. O original não se desoriginaliza. O caricaturista caricaturou a caricatura do outro caricaturista. Três tristes. Três tristes. André Lopes, desculpa fazê-la perder 30 segundos da sua vida com tanta bobagem. Tudo bem? André Lopes não vê André Salsa. Desculpa, André. Teve trava-língua mesmo, até no meu sobrenome. Até o seu sobrenome, Mário. Desculpa. Tudo bem? Imagina, tudo bem. Boa tarde para os ouvintes e os colegas aí do estúdio. A gente foi falar desse tema feedback, já tem tanta participação, algumas traumáticas. O Giovanni, não sei se você ouviu, disse que levou um feedback tão negativo, 5 anos atrás, que ele saiu da empresa, pediu para sair. E a empresa quebrou 6 meses depois. Tem gente mandando mensagem de áudio também, que recebeu feedback e mudou a vida da pessoa. Sim. E tem mais gente participando, né, Johnny? Tem mais. Agora é o Cristiano que mandou a participação dele aqui. Vamos ouvir. Boa tarde, Bonella. Boa tarde, CBN. Aqui é Cristiano que está falando, instrutor do Senar Espírito Santo. O nosso feedback vem dos sindicatos rurais dos municípios do interior, via os alunos aos quais a gente dá o treinamento e via as suas administrações, chegando até a Federação da Agricultura e depois redistribuindo para a gente. É bem bacana quando a gente vê que nosso treinamento gera frutos, gera resultado positivo no campo. E é mais gratificante ainda quando a gente tem um feedback positivo e um elogio por parte dos envolvidos em todo esse sistema. Pelo que eu entendi, dá um treinamento e ele recebe feedback do treinamento que ele aplica. Isso aí. Deve ser dos treinados, não é isso? Isso, e às vezes até os alunos aqui, pelo que ele falou, vão trazendo essas informações aí para eles saberem como é que tá o negócio. O Cliffer também, que mandou um áudio, acho que a gente não ouviu dele ainda, do Cliffer. Ou não, Diogo? A gente já ouviu. Já? Então já. Me desculpe. Porque eu me lembro do Alberto que mandou. Enfim. Isso, o Moisés também mandou. Andréia, quando, como, onde dá um feedback pro liderado? A pessoa é um chefe de equipe, é um líder, e ele precisa corrigir o rumo ali do funcionário. Como, quando, onde? Muito legal. Primeiro que esse é um tema, né, Mário, que todo mundo tem interesse de saber e de receber. Quando a gente faz pesquisas, às vezes, em empresas, alguns funcionários lamentam muito a ausência de feedback, porque todo mundo precisa saber se está indo bem, se está indo mal, se tem alguma questão para melhorar, né? Se está próximo de ser promovido, se não está próximo de ser promovido, então é muito importante. Só que a gente vem de uma cultura, e falando, né, já dessa tua pergunta, como o líder, né, dá o feedback para o liderado, e eu acho que muitos ouvintes vão se identificar com uma cultura que veio se reproduzindo, que alguém um dia falou que feedback bom é aquele que primeiro você elogia, depois você fala os defeitos da pessoa, e depois você elogia de novo, que é o famoso feedback sanduíche. E isso gera uma tensão tão grande em quem vai receber o feedback, que a pessoa não consegue nem prestar atenção na primeira parte, que é quase que uma coisa ensaiada, né? Primeiro elogio, depois eu sei que depois do elogio a pessoa vai falar algo que não está bom em mim, depois, para não pegar tão mal, volta a me elogiar. Então, esses modelos muito engessados, eles já não fazem muito sentido, porque, de novo, a gente vem falando muito isso no nosso quadro, a força de trabalho, as pessoas estão muito críticas e estão entendendo e exigindo cada vez mais que os espaços sejam um pouco mais fluidos, verdadeiros, autênticos. Então, eu gosto de trazer algumas dicas que, independente do modelo, eu não estou na tua empresa, eu não estou na tua realidade. Obviamente que tem coisas que são muito emblemáticas, que não é para fazer dar feedback na frente de todo mundo, né? Expor a pessoa, ou humilhar, ou usar palavras de baixo calão, ou bater na mesa, né? Aquelas coisas que, infelizmente, a gente sabe que ainda existe. Mas saindo de um patamar normal, independente da tua empresa, do teu negócio e do teu papel, mas se você é líder de alguém, tem algumas dicas que eu acho sempre muito boas, que são simples, Mário, e que funcionam, tá? E que, às vezes, as pessoas cometem erros na hora de dar feedback, até porque, tanto para quem dá quanto para quem recebe, não é, normalmente, momento muito
isento de pressão emocional, né? Até às vezes por responsabilidade, a gente sabe que aquele momento é importante, a gente fica um pouco mais tenso mesmo, e é bom que fique, porque é sinal de que tem responsabilidade na hora de fazer um processo tão relevante para aquela pessoa que está recebendo, né? Então, eu sempre digo que a primeira dica é fale sempre em seu nome, sempre. Então, essa coisa de, eu estou te falando, Mário, mas é o seu chefe, é o meu diretor, é o Johnny, é o Alberto, é o Murilo. Não, é você. Você tem que traçar um conceito seu, uma opinião sua, e fale em seu nome. Não terceirize o feedback, porque isso não ajuda, não contribui e pode, inclusive, dar um tom de um feedback / fofoca. E feedback é um processo, uma metodologia que se oferece para o crescimento profissional de uma pessoa, um direcionamento e uma assertividade, porque, inclusive, Mário, feedback não necessariamente precisa trazer algum elemento a ser melhorado. Às vezes o feedback é, olha, você está no caminho certo, estou super satisfeito com o seu trabalho, mas sempre trazendo em nosso nome, falar em nosso nome. Segunda dica, valorize a solução. Se você vai trazer um ponto de melhoria para aquela pessoa que você está dando feedback, vamos valorizar a solução, né? Apresenta o problema e vamos valorizar a solução. E se ficou com alguma dúvida do que foi dito ali durante esse diálogo, porque, de novo, feedback não é mão única, né, Mário? Eu falo, mas eu dou a oportunidade do outro falar e comentar também. Não saia de um feedback com dúvida, e isso, inclusive, é para quem dá e para quem recebe. Não entre no processo de interpretar, mas eu acho que o Mário quis dizer isto. Se você acha, já não está bom, porque no feedback é importante que você entenda exatamente o que está sendo dito. Outra dica, não cometa exageros usando expressões, e aí é trazer isso para o campo da consciência, tá? Sempre, nunca, porque nada é sempre, nada é nunca, né? São expressões de exagero que mostram pouca profundidade no estudo antes de dar o feedback, né? E evite comparações. Comparar é sempre muito ruim. Porque você está fazendo assim e fulano faz assado do jeito que eu gosto. Então, centralize, né, na figura e na pessoa que está recebendo o feedback, porque é sempre muito ruim a gente ser comparado, principalmente se for no sentido de que o outro é melhor do que a gente. Então, evite isso. Evite também, né, ou tente substituir o julgamento por entendimento. Busque não rotular a pessoa. Eu sei, e eu não entro nessas frases, né, ou nessas exigências que não são humanizadas e não conversam com o nosso dia a dia real, que é, a gente tem que ser 100% imparcial, neutro, não julgar. Isso é uma mentira. Nós julgamos, o ser humano julga, a gente não é absolutamente imparcial em nada, não tem neutralidade. Mas quando a gente, de novo, traz isso para o campo da consciência e tenta conter, né, o nosso julgamento, a nossa imparcialidade, a nossa parcialidade, aliás, né, fomentando a imparcialidade e a neutralidade, a gente afasta um pouco o campo das emoções e tem chance melhor de ver o cenário do jeito que precisa ser visto. De novo, tanto para quem dá, quanto para quem recebe. E já falei, mas só para reforçar que a gente tem que abrir, quando está dando feedback, espaço para o outro se colocar e comentar, né? E não entrar muito, Mário, no processo de muitas justificativas, né? Porque esse é um erro muito comum quando eu estou dando feedback. Eu fico querendo me justificar, e aí isso é um estressor e você perde a objetividade. E nesse excesso de justificativa, eu gosto de trazer uma metodologia, Mário, que eu descobri, foi um amigo meu que me compartilhou isso, o professor Carlos Legal, que é meu colega na FGV, que trouxe essa metodologia de fora do país, adaptou, e que eu acho muito boa, porque ela é simples, tá? Ela é simples e ela ajuda, que não é a metodologia sanduíche, aquela coisa quadradinha, mas ela ajuda a gente a dar objetividade no processo de feedback, que é um dos critérios super importantes quando a gente dá feedback. Que é assim, ó, são letrinhas chamadas saia. Saia é até bom para a gente decorar, como se fosse saia, uma peça que mulher veste, né? Mas saia é S de situação,
A de ação, I de impacto e A de acordo. Então, por isso que é SAIA. Quando a gente se prepara, né, aqueles feedbacks que a gente precisa se preparar, e aqui a dica, Mário, é não só para o liderado que dá o feedback para o líder, mas o líder que dá para o liderado, mas o liderado também que pode dar o feedback para o líder, e isso é muito saudável, né? Mas é importante se preparar. Então, quando a gente vai no S da situação, eu vou dar um exemplo aqui concreto para o ouvinte ficar tentando fazer essa analogia com a realidade dele, tá? André, então, vamos supor. André, Oi? Deixa eu só reforçar primeiro que você deu dicas boas pra gente. O líder, e você, se for um liderado, falar com o líder, fala em primeira pessoa. Ó, meu colega, o colega acha que não parece fofoca. Isso é importante que você falou. Cuidado para não superestimar o feedback, o erro da pessoa que está recebendo o feedback. Evita falar nunca, sempre, age assim, porque nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é nunca e nem sempre. Você falou isso também. E outra coisa que você disse que me pareceu importante, evite... Acho que é isso. Comparações. Evite comparações. Só para a gente frisar bem, porque foram boas dicas e práticas. E vão para a SAIA agora. Isso, que também é outra dica prática para ajudar. Porque lembrando, momento de feedback é um momento de tensão. Normalmente, eu diria que a grande maioria das pessoas ficam muito tensas na hora de dar e de receber. E, de fato, é um momento ali que, eventualmente, ou quase sempre, você vai falar de alguma coisa que você quer que o outro melhore ou se ajuste, enfim. Então, a metodologia SAIA, situação, ação, impacto, acordo, ajuda bastante. Então, trazendo, por exemplo, a situação. Então, em vez de falar assim, um dia, né, não me lembro exatamente onde foi, não, a situação ela tem que ser concretizada para quem está recebendo. Então, aqui no exemplo que eu trouxe para vocês seria, esta manhã, durante a reunião, então é uma situação que é concreta, que o sujeito lembra e que é situacional. Então, tem uma situação. Mostrou a situação, vamos para a ação. Então, o que aconteceu nessa manhã durante a reunião? Você disse aos outros que não iríamos conseguir realizar o projeto. Então, é concreto, não tem emoção, é um dado de realidade, é um feedback com evidência. Então, a ação é a evidência. Passou da ação, vamos para o impacto. O que gerou esta ação do indivíduo? Eu fiquei desconfortável e a equipe pode pensar que não seremos capazes. Então, o que é a ação do indivíduo causou? Inclusive, você pode, não ter problema nenhum e até saudável, que você fale do que você sentiu com a ação do sujeito. E o final dessa dica, que é o acordo. Então, você coloca o que você pode fazer para evitar essa situação no futuro. Então, você foi objetivo, claro, o feedback não demorou muito, e obviamente que é para um aspecto ocasional, né, Mário? Aconteceu a situação, você contextualiza, você gera ação, você mostra o impacto e você faz um acordo com o sujeito que está recebendo este feedback. Essa é uma dica que tem ajudado muitas pessoas, tá? Me ajuda, eu uso na minha vida prática, porque ela ajuda a trazer racionalidade, afastar a emoção, e ela tem ajudado muitas pessoas a darem feedbacks, e às vezes feedbacks mais delicados. Então, eu sempre gosto de trazer a nossa conversa aqui para o mundo da prática e uma forma que o nosso ouvinte possa concretizar, né, no dia a dia dele. E foi exatamente o que você fez. André, eu tenho duas dúvidas. Pelo que você está nos dizendo, não me parece que o feedback pode ser uma conversa informal, no corredor, no cafezinho. É algo a ser preparado assim, e elaborado, independentemente se ocorra uma situação específica ou não. O feedback para o funcionário que não está desempenhando bem tal papel. Não é uma conversa en passant de cafezinho? Muito bom esse teu ponto, Mário, porque tem muito gestor que acha... E isso não deixa de ser um feedback, sem dúvida nenhuma, porque feedback é você dar um retorno, né, olhando para o retrovisor de algo que aconteceu e você dá ali. Mas o feedback estruturado de um líder que tem como responsabilidade o desenvolvimento do seu time, né, ele não dá para ficar só no cafezinho. Às vezes o cafezinho é muito bom, né? Então você acabou de sair de uma reunião em que você foi super bem e o teu gestor fala, olha, Mário, foi muito legal essa tua apresentação, acho que você, né, se destacou nisso. Então isso é bom, né? Os funcionários, inclusive, aguardam esse tipo de feedback, ou imediatamente alguma coisa que não foi tão bacana, levar para uma sala e sinalizar.
Mas o ideal, um feedback que gera frutos ou de engajamento, ou de desenvolvimento do funcionário, de melhoria, obviamente, do processo e da entrega que essa organização precisa dar, é com feedback estruturado, porque muitas pessoas confundem que o fato delas serem transparentes, delas falarem imediatamente o que gostou e o que não gostou, que isso por si só é um feedback, que é uma ferramenta que ajuda ali no desenvolvimento. Isso não é eliminado do processo, mas um feedback estruturado, pensado, né, com argumentos, com essa metodologia que eu trouxe aqui como dica da SAIA, sem dúvida, os efeitos deste modelo é muito mais eficiente, não tem dúvida. André, outra dúvida. Vale feedback /ultimato? Do tipo, o chefe da equipe fala para um integrante da equipe, olha, eu já te falei isso mais de 4 vezes. Você está repetindo o mesmo erro. É a última vez que a gente vai ter essa conversa. A próxima, você vai ser desligado. Isso pode subir a assédio moral, porque hoje é um medo generalizado também de um tipo de assédio moral. Ou é uma conversa válida? Eu tenho uma preocupação dessas conversas que podem ser interpretadas como ameaça, tá? Porque o que eu entendo que não... E acho que até a gente falou um pouco sobre isso no último papo. Eu não acho justo alguém ser demitido sem ter um feedback prévio, tá? Porque ter a oportunidade de ter a clareza, isso é muito mais comum do que a gente imagina, Mário, pessoas que são demitidas e não sequer sabem o porquê foram, tá? Isso eu acho muito ruim. Para a imagem institucional, para a pessoa que está sendo demitida, que você tem todo o direito de não querê-la mais na sua equipe, mas tirar dela o direito de saber onde ela poderia ter melhorado, se ajustado, enfim, eu acho muito ruim para quem tem uma posição de líder. Mas eu entendo que o processo de você chamar o sujeito da sua equipe e falar, olha, já é a 3ª vez que a gente está conversando sobre isso, está ficando muito difícil da gente fazer as entregas necessárias. A gente está lidando com pessoas adultas e não necessariamente você precisa levantar este tom que pode, por mais que você não tenha intenção, pode soar como um assédio, pode soar como uma ameaça, porque o sujeito é adulto e se ele já recebeu 3 feedbacks, se na próxima ele for chamado para ser demitido, não há como ele alegar que está surpreso, porque afinal de contas ele tem ali todo um caminho que foi estruturado com 3 feedbacks claros, objetivos e com evidência. Então não me parece ser um caminho saudável essa forma tão incisiva que pode soar como ameaça e assédio, sem dúvida. Último, André, que eu já estou abusando da sua boa vontade. 2 colegas têm o mesmo posicionamento hierárquico na empresa, mesma coisa. Mas um acha que tem o direito de dar um feedback para o outro. Ele vê o colega cometendo o que na avaliação dele é um erro, uma atitude inadequada, e ele pensa, ninguém vai falar com ele. Eu vou falar, amigo, vem cá, vou te dar um feedback, você tem que mudar isso, tal. Mas eles têm a mesma posição hierárquica. Você acha que esse funcionário que está incomodado ali com o colega, ele mesmo dar esse feedback, ou ele deve procurar o líder e falar, dá um feedback para ele? Ai, Mário, eu vou te falar da minha experiência pessoal. Quantos pares, né? E você está falando de par, né? Aquele que é o colega ao lado. Quantos pares já me ajudaram na minha carreira? E se a gente olha para essa oportunidade que eu posso contribuir com o meu colega, e talvez ele não esteja vendo mesmo, né? Que a gente chama de eu cego, todo mundo vê menos o sujeito. E eu acho que inclusive isso traz um pouco até mais de leveza para o feedback, porque não existe hierarquia, existe um colega tentando contribuir com o desenvolvimento do outro colega. Então, na minha história, quantos feedbacks de colegas eu recebi que foram super importantes para o meu desenvolvimento, porque tinha alguém ali que, de certa forma, zelava também pela minha carreira. Então, eu acho que não só quem recebe isso de um par deveria receber de forma muito interessante, grata, quanto a gente que tem um par em que está todo mundo vendo que ele está indo para um lugar ruim e a gente não sinaliza, ainda corre o risco de expor o colega pedindo para o líder dar o feedback, aí é que a gente brinca do fogo amigo, né? A gente tem que ter cuidado para não ser o fogo amigo do colega e, sem dúvida alguma, a gente ter essa responsabilidade com a coletividade. Eu sempre acho muito positivo quando a gente não vê só o nosso processo, mas quem está do nosso lado. Eu acho que é assim que a gente constrói
grandes times e grandes parceiros de trabalho. Ainda vale a regra, elogio de preferência em público vai chamar atenção sempre no particular? É claro, Mário, isso em 90% deveria ser a regra, mas existem situações, o elogio público sempre é muito bom, né, e prazeroso, mas algumas vezes, em algumas situações, o líder pode e deve dar um feedback público se aquilo servir de exemplo no sentido de coisas intoleráveis, por exemplo, de respeito, em que tem uma situação que você se deparou, o líder se deparou, e aquilo é importante, que todo mundo receba. Quer ver uma coisa que a gente sempre evita, Mário? Aquele discurso que é público, mas que ninguém sabe exatamente para quem está sendo dito. Então, quem deveria receber não entende porque não está sendo dito exatamente, e quem não é para ser, acha que pode ser, e isso pode confundir. Então, se tiver que dar publicidade dentro de uma situação extrema, em que é importante dar o peso ali da direção ética, moral, ou de conduta, de valores de uma organização, é importante que tenha o destinatário para aquele feedback. Então, eu estou falando para a Andréa Salsa, aqui dentro de um contexto, obviamente, protegido entre colegas, mas eu não gosto de eliminar esta possibilidade, porque pode ser que, do ponto de vista pedagógico, educativo e de uma construção de uma cultura mais forte dentro de uma organização, o líder pode acionar essa alternativa sim, embora o ideal, né, em grande parte, se faça num ambiente mais restrito e o elogio publicamente, né? Andréia, muito agradecido mais uma vez. Alan, desculpa, Alan está mandando perguntas aqui, quer que a gente fale sobre a avaliação 360, eu não sei direito o que é isso, já fica para um comentário do André na próxima semana, entre outros assuntos também. Pode ser, Andréia? Podemos sim. Alan, nosso ouvinte, fala aí da avaliação 360, principalmente para basear um feedback. Semana que vem a gente pode continuar com esse assunto. Obrigado, Andréia, mais uma vez. Tchau, bom final de semana, quer dizer, boa semana, né? Estamos na segunda, e até segunda que vem. Espera aí para você receber um feedback aqui, parabéns, boas dicas da Andréia. Luciene Costa mandou mensagem agora para o nosso WhatsApp, tá bom? Que bom, obrigada, Luciene. Elogio em público, Luciene também aprendeu.